Olá, boa noite. Vamos voltar aos seus lugares. A gente já está no ar de novo, viu, Luzmila? Exatamente. Já estamos no ar, ao vivo e em cores, inclusive. Estamos de volta ao vivo, então, direto do espaço Saldanha Leilões, com o debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Santa Luzia. Neste bloco, eles farão perguntas entre si e a ordem de quem pergunta será definida novamente por sorteio. Aqui na urna estão os nomes de todos os candidatos e cada candidato perguntará uma única vez, escolhendo o candidato que irá responder. Lembrando que será permitida apenas uma pergunta para cada candidato. A pergunta deve ser feita em 30 segundos, com 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. Vamos, então, ao sorteio. O primeiro candidato, então, a fazer a pergunta será o candidato Abraão Graco. Abraão, por favor. A minha pergunta é ao candidato Sandro Coelho. Nós temos 200 dias de governo interino. O hospital ainda não funciona, não temos hospital. Maternidade ainda não existe. O viaduto continua do jeito que está. A educação, nós temos a educação em nível municipal, com as escolas fechadas à noite. A pergunta é, poderia ter feito mais? Bom, candidato Abraão, colega, estudamos juntos em Sete Lagoas, muito pertinente sua pergunta. Com relação à educação, nesses 200 dias, nós passamos a conhecer a Prefeitura de Santa Luzia e tivemos a grata satisfação de estar ampliando todas as escolas do município de Santa Luzia para atender a 2.500 crianças que, se nós não fizéssemos esse trabalho, estariam hoje sem escola no município de Santa Luzia. Com relação ao viaduto, tão logo nós chegamos, nos deparamos com esse viaduto já, do jeito que todo mundo da cidade de Santa Luzia conhece, tomamos uma providência de estar levando esse caso, né, dessa empresa que executou a obra do viaduto ao Ministério Público, e de lá fizemos um projeto para reabrir o viaduto. E já entregamos esse projeto para o Ministério Público, que estará junto ao Judiciário, tomando providência com relação a essa empresa. Então, agora já saiu da esfera da Prefeitura, está junto ao Ministério Público e à Justiça. E, em breve, nós teremos esse viaduto, né, aberto, mas agora cabe uma decisão judicial. Relembrando também, com relação à educação, parabenizar a todos os educadores pelo trabalho que vocês estão fazendo dentro de Santa Luzia, né? Contam pouco e fazendo muito. Só quem é professor sabe o que é enfrentar uma sala de aula. E vocês estão de parabéns, executando um excelente trabalho rumo a uma educação cada dia melhor aqui na cidade de Santa Luzia. Pois então, eu queria morar na cidade que o Sandro está dizendo. Nós temos o exemplo, a iluminação pública. Você paga caro, é a maior taxa de iluminação pública do país, e não existe empresa. Ou a tônica é sempre a seguinte, deixa vencer o contrato para depois assinar um emergencial. A impressão que dá é que a cidade está abandonada. Você pergunta para a pessoa, tem Santa Luzia? As pessoas dizem, não tem nada. 200 dias é tempo suficiente, a interinidade não pode ser objetivo disso. Por isso que o impeachment foi importante, para destravar esse processo. Então, tem que olhar o que é prioridade. Hoje, nós somos, sim, a prefeitura está tomada por pessoas que não são de Santa Luzia, principalmente pessoas ligadas à Nova Lima, à Contagem, homens e mulheres de negócios. Vão na prefeitura e vê as placas dos carros. Prestem atenção, luziense, não basta ser de Santa Luzia, você tem que trabalhar por Santa Luzia. Muito obrigada. Agora sim, vamos sortear o próximo candidato que vai formular sua pergunta. A próxima candidata, então, a formular a sua pergunta é Suzane Duarte.
Só lembrando, né, gente, os candidatos, quem já respondeu não poderá responder novamente. Minha pergunta para o candidato delegado Cristiano. Cristiano, nos últimos anos, infelizmente, nós assistimos uma queda da nossa pontuação em relação ao ICMS cultural, o que acarretou uma diminuição dos recursos vindos para o município para essa política pública. Qual é a sua proposta, então, na gestão da política cultural do município, para que a gente alcance novamente o patamar que nós tínhamos antes, considerando uma cidade histórica e com grandes manifestações? Boa noite, obrigado pela pergunta, Suzana. Cultura, história de Santa Luzia é uma cidade tricentenária e merece todo o carinho e todo o respeito, né? O que precisa nessa cidade aqui é ter pessoas qualificadas e que tratam cada matéria com o devido carinho e respeito. Temos aqui a Casa da Cultura, que até hoje está fechada, temos um dos únicos teatros de currais do mundo, temos aqui também vários acervos culturais, históricos, que não são olhados com o devido respeito. Todos os segmentos, todas as matérias devem ser olhadas com muita responsabilidade. E tudo isso passa por um combate ferrenho à corrupção que deve ser feito aqui na cidade de Santa Luzia. Não trazer secretários investigados em máfias, ligados ao Estado do Espírito Santo, que foram execrados de Nova Lima, para mandarem nessa cidade. Essas pessoas têm outros compromissos que não são com as pessoas aqui de Santa Luzia, e é por isso que a cultura e a história não fazem parte, nesse mandato, de prioridade do governo. Assim como a segurança, a educação, a saúde vão de mal a pior, porque os interesses que estão em jogo nessa cidade são interesses politiqueiros, eleitoreiros e financeiros. Então, a população de Santa Luzia tem que acordar para isso. Dia 24 é um momento importantíssimo para isso, para que elas escolham de forma coerente, de forma responsável, quem vai ser o responsável pelos próximos anos de administração. Uma cidade que arrecada, em média, R$500 bilhão por ano. Então, nós estamos falando, porque essas eleições definem também a próxima reeleição, um orçamento de aproximadamente R$3,5 bilhões. Então, é o momento da cidade poder sair desse sufoco, desse estado de abandono. Então, precisamos de pessoas sérias, honestas e competentes para dar o devido respeito e a dignidade do povo de Santa Luzia. A réplica agora, de 1 minuto. Cristiano, é importante também que a gente, de fato, faça valer o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado em 2013. Nenhuma meta até hoje foi estabelecida, estamos defasados, é um plano que abrange as várias questões culturais do nosso município, do patrimônio, dos grupos que fazem manifestações culturais, das diversas características aqui em nossa cidade. O nosso orçamento previsto para 2018 foi de 445 milhões, somente 2% voltados para a cultura. Lá no Plano Municipal de Cultura, há uma meta que a gente possa chegar nos próximos 10 anos a mais de 5% investido em cultura. Então, é muito importante uma boa execução orçamentária, que os conselhos do patrimônio cultural e de políticas culturais, de fato, funcionem para poder fazer o devido acompanhamento da execução da política de cultura nesse município, que a cultura seja uma possibilidade, inclusive econômica, para o avanço de Santa Luzia. Vamos sortear mais uma vez, então. Próximo candidato a fazer a pergunta, João Rasgado. Eu gostaria de fazer a pergunta ao candidato Aguinaldo Campos. Candidato, você já foi secretário de Esportes em Santa Luzia e eu vejo que as pessoas comentam alguma coisa sobre a sua gestão. Para um governo seu, o que você está pensando sobre o esporte e lazer para a nossa cidade? Quando fui secretário de Esportes de Santa Luzia, tive um imenso prazer de criar o projeto Atleta do Amanhã. Esse projeto que passou mais de 30 mil jovens por ele. E hoje, andando pelas ruas da cidade, fazendo a nossa caminhada, conversando com as pessoas, eu encontro eles com um potencial muito grande.
uns no mercado de trabalho, outros como os novos empreendedores da nossa cidade. Então, voltando à prefeitura, sendo prefeito da cidade, com a experiência que eu tenho, com o relacionamento que eu tenho, pretendo, imediatamente, nos primeiros 100 dias de governo, voltar com o projeto Atleta da Manhã na nossa cidade. E, além disso, quero fazer aqui um compromisso com a população. Precisamos de reduzir o valor da taxa de iluminação pública. Precisamos de gerar novos empregos em Santa Luzia. Precisamos de criar um condomínio industrial, onde esse condomínio industrial nós vamos criar terrenos de 5.000 metros para que as empresas que estão em Belo Horizonte venham para Santa Luzia e possam construir os seus galpões, e cada galpão possa empregar 80, o outro 100, o outro 300, e naquela mediação do Beira-Rio podemos gerar 3.000 empregos. Por isso, é super importante, e quero aqui assumir um compromisso. O compromisso de reduzir o valor da passagem interna do nosso transporte. Essa passagem que é R$ 3,80 e é muito cara. Em Belo Horizonte, os ônibus andam muito mais e a população paga R$ 2,80. E essa passagem, nesse valor, está deixando de gerar emprego na nossa cidade. Está deixando de gerar emprego no comércio. O comércio da Avenida Brasília caiu nos últimos 3 anos mais de 45%. Isto não é só na Avenida Brasília, como também na Rua do Comércio. Então, pretendemos criar linhas com o trajeto menor, com o preço da passagem mais barata, para que a população tenha acesso ao centro comercial da cidade. Cronômetro. Candidato, eu perguntei sobre esporte e lazer, né? Eu perguntei sobre esporte e lazer, e não entendi direito, né? O que eu vejo é uma carência muito grande na nossa cidade, espaço para caminhada, espaço nos campos de futebol. Um dos campos de futebol da nossa cidade, o qual o senhor é líder lá, o campo do Grêmio, tem que pagar para entrar lá dentro. A gente não vê espaço para a população entrar de uma maneira como deveria ser, né? No nosso governo, nós pensamos o seguinte: nós vamos melhorar a condição dos nossos campos de futebol, vamos melhorar as vias para as nossas pessoas possam fazer caminhada, e é isso que o pessoal vai defender, é isso que eu vou defender. Eu vejo que tem muita carência na cidade, e eu fico muito triste quando eu chego na beira de um campo de futebol, lá perto de casa mesmo tem um, que os atletas têm que pagar para jogar lá. Como funciona, né, essa taxa de eliminação? Muito obrigada, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Próximo candidato a perguntar, então, será Aguinaldo. Falta Abraão. Suzane também, né? Abraão e João, não é isso? Abraão, Suzane, João. Minha pergunta vai para o João. João, eu gostaria de perguntar, o governo que está aí na cidade, ele é do PSB, tem administrado a cidade nos últimos anos. Como é que você vê a realidade da saúde da nossa cidade com a administração do PSB? Só um minutinho, candidato. O cronômetro, por favor. Boa pergunta, candidato. Eu fico muito triste, não só com o governo do Sandro Coelho, mas em outros governos passados também, né? A gente vê que a nossa saúde realmente não funciona bem, né? A nossa educação, a gente vê a maior parte dos nossos profissionais da educação sendo contratados e não concursados, né? E várias outras deficiências. Mas eu quero falar um pouquinho mais, porque eu sei que o Sandro ele é prefeito interino, eu sei da dificuldade que tem de administrar uma cidade do tamanho de Santa Luzia, mas que, infelizmente, a gente vê essas deficiências que a gente quer corrigir no nosso governo. Nós, o PSOL, queremos fazer com que
Santa Luzia seja verdadeiramente transparente. Eu precisei de pegar algumas informações na prefeitura, né? E alguns companheiros também têm falado comigo nas ruas, que às vezes vai na prefeitura para procurar resolver um problema simples. Um exemplo, um cadastro de algum documento que depende da prefeitura, a questão da zoonose, a questão de regularização de terreno, infelizmente eles não conseguem buscar. No nosso governo do PSOL, nós queremos fazer uma administração de uma maneira transparente, onde o povo de Santa Luzia terá acesso a qualquer informação que precisar junto ao prefeito. E não é isso que eu vejo do governo Sandro. Portanto, deixa muito a desejar. Infelizmente, está do mesmo jeito que veio nos últimos governos. Prometem, apresentam a proposta, mas, infelizmente, a gente não vê que é o resultado que tanta população precisa. A réplica agora de 1 minuto. Estamos no segundo bloco do debate, onde candidato pergunta para candidato. Quero aqui deixar uma mensagem que a saúde pode ser melhor para você, para a sua família. Quero falar que no nosso governo, se Deus permitir, sendo eleito, nós vamos colocar remédio em cada posto de saúde. Nós vamos trabalhar muito para a reabertura da maternidade. Hoje, você que é mulher, você que quer ser mãe, não está sendo assistida na nossa cidade. E este é um compromisso que nós queremos fazer. Queremos também abrir um centro de hemodiálise, onde grande parte da população, cerca de quase 300 pessoas, né, uma parte da população, cerca de 300 pessoas, sai daqui para ir até Belo Horizonte fazer seu tratamento. E nós temos condições de fazer com que esse tratamento aconteça aqui na nossa cidade. Então, saúde tem que ter a realidade das pessoas e remédio vai estar no posto. Próximo candidato a fazer a pergunta será o candidato Cristiano Xavier. A saúde, a educação, a gente sabe que é um dos grandes pilares de uma sociedade justa, igualitária. No meu governo, eu pretendo voltar com a merenda para dentro da escola, eleição direta para diretores. Pergunta para a Suzane. Eleição direta para diretores, escolas de tempo integral para aquelas crianças, aqueles jovens que estão em estado de vulnerabilidade, possam ficar dentro das escolas em atividades extracurriculares. Como que será seu governo na educação, Suzane? Candidata Suzane, portanto, terá 2 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, Cristiano. A gente começa pela valorização dos profissionais em educação. Então, com eles e com elas, estabelecer um plano de carreira, cargos e salários de forma justa e participativa. Fazer concurso público para que a educação não seja mais cabide de emprego, nem usada em momento eleitoral, como tem acontecido. Também promover a democracia nas escolas, ou seja, eleição direta para a direção. Chega de indicação para diretores e vice-diretores do Sistema Municipal de Ensino. Também avançar naquilo que é obrigação do município, a garantia de vagas em pré-escolas e nas creches. Isso é importante para as nossas crianças, é direito das nossas crianças e tem um impacto extremamente importante nas famílias e principalmente para nós mulheres, de podermos estar no mercado de trabalho, acessarmos também outras políticas como a de educação e ter a tranquilidade que nossos filhos e filhas estarão num processo de desenvolvimento social e humano bacana que é no espaço das escolas. A gente pensa, então, que essas são propostas que cabem 2 anos. A gente está lembrando aqui de um mandato que está sendo disputado nesse próximo dia 24, que tem somente 2 anos para dar resposta para o município, para a população dessa cidade. A gente acredita, então, que essas são propostas viáveis, necessárias e urgentes para a gente fazer com que a educação promova aqui as nossas gerações todas aqui da cidade. A educação que restabeleça a cidade num outro patamar. Então, é a questão da eleição, educação infantil, valorização dos profissionais, também a proposta de o espaço educacional
ter mais horários no contraturno para possibilitar que crianças e adolescentes tenham outras possibilidades de convivência e sociabilidade e que não só a oferta que, infelizmente, tem tido aí da criminalidade. A gente quer uma educação de qualidade. 1 minuto, então, para a réplica. Também queremos uma política de valorização do profissional de educação, também queremos, principalmente, eleição direta para os diretores de escola e concurso público, para evitar isso que vem acontecendo nos últimos anos, de diretores e professores serem cooptados, obrigados a participarem do processo eleitoral, pedindo voto para os candidatos. Isso é muito feio, por isso a gente tem a obrigação de fazer a eleição direta dos diretores, voltar também com as merendas para dentro das escolas, e eu acho que a gente vai ter tudo muito mais justo, uma educação de maior qualidade, implantando, inclusive, a escola de inteligência aqui na cidade de Santa Luzia, que trabalha com a inteligência emocional das pessoas. E, claro, a melhor delas é a escola de tempo integral. Não podemos abrir mão, nesses 2 anos e meio, pelo menos 3 a 4 escolas de tempo integral, para que as pessoas, os jovens, possam ficar nas escolas fazendo arte, fazendo esportes. Muito obrigada, candidato. Vamos, então, ao próximo candidato a fazer a pergunta. Candidato Sandro Coelho. Bom, analisando as propostas, né, a gente observa algumas propostas, né, fantasiosas. Então, Abrão, é como se você tivesse uma varinha de condão, né, para botar dinheiro. Como você pretende melhorar a arrecadação sem aumento de imposto para a população? Você tem um plano para aumentar o VAF? Candidato Abraão terá 2 minutos de resposta. Para a resposta. Obrigado pela pergunta. Sabe qual é o grande negócio de Santa Luzia? É transportar a gente de Santa Luzia para Belo Horizonte. É só. 70% das pessoas saem daqui para vender sua mão de obra lá. Aqui não tem um ambiente de negócios. Aqui o fiscal vai na sua pão para te multar. Não é para te ensinar. Eu pretendo, mais do que o valor agregado, que é o VAF, eu pretendo muito mais do que isso. Vai bater na porta do cidadão autônomo, o micro e o médio empresário e falar: você mexe com moda? Nós vamos criar uma cadeia de moda. Você mexe com gastronomia, com quitute? Nós vamos fazer um portal da prefeitura, porque o portal hoje ele é horrível. Você sabe de tudo, menos que você acha de tudo, menos que você quer. E o da Câmara também é muito ruim. Horrível. A transparência aqui é zero. Meus amigos, tem que colocar essa cidade do século XXI. Alguém falando de distrito industrial, isso não existe mais. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, tem gente falando que vai fazer planta no beira-rio, isso é gozação. Vamos, a 4ª Revolução Industrial é a internet, é criar startup, é fazer com que as pessoas descubram o talento delas. O meu plano de governo é isso, é criar um ambiente de negócio, segurança jurídica, para que o Irani Celulose possa aumentar a sua planta sem ficar pedindo propina, para que as empresas grandes possam evoluir e empregar pessoas. Assim nós vamos fazer. Além das empresas grandes, nós temos sim, eu tenho conversado com o PIB dessa cidade e com os autônomos. Eles falam assim: Abraão, não é falta de oportunidade, a gente abre a empresa, em pouco tempo a gente tem que largar isso aqui que não dá mais, tem gente fechando. Por exemplo, um cara tem, um empreendedor me procura e fala assim: olha, eu tenho uma fábrica de licor, você sabe como é que eu não posso empregar? Porque não tem zona rural, e pela lei tem que ter zona rural. Nós temos que mudar o plano diretor dessa cidade, que além da zona urbana, a zona de ampliação, nós temos que voltar com a zona rural. Muito obrigada, candidato. Sandro, agora com a réplica. Então, com esse maior movimento aqui da cidade, né, das empresas aqui da cidade, é o que nós estamos fazendo, regularizando, né, dando suporte. Nós criamos agora a Sala do Empreendedor,
onde você, empreendedor, pode ir lá tirar todas as dúvidas para você abrir a sua empresa. Regularizamos também, né, em tão pouco tempo, nesses 200 dias, aquela feirinha lá do Palmital, para que todos ali possam, né, estar legalizados e também gerando renda para o município de Santa Luzia. E, dentre outras coisas, nós estamos visitando as empresas, conversando com os empresários, para que eles possam, né, empregar as pessoas aqui de Santa Luzia. E também, recentemente, a questão do IPVA, aqui dentro de Santa Luzia, implantamos agora uma taxa de redução, né, de 50% para as frotas aqui na cidade de Santa Luzia. Então, empresário, venha para essa... Bom, encerradas as perguntas de candidato para candidato, candidato pediu o direito de resposta, conforme prevê o nosso regulamento. Vamos agora para o intervalo. Durante o intervalo, esse direito de resposta será avaliado pelo advogado Dr. Elbert Xavier e, na sequência, a gente já terá essa resposta do nosso advogado. Exatamente. Então, termina aqui o segundo bloco do debate realizado pelo Virou Notícia e Observatório Luziense. Em 3 minutos, voltamos com o terceiro bloco, onde os candidatos responderão a perguntas formuladas por nossa equipe. Virou Notícia e Observatório Luziense nas eleições suplementares em Santa Luzia 2018.